Amém. Irmãos, nós vamos começar a aula de hoje com a seguinte questão. Uzias foi salvo, sim ou não? O que os irmãos acham? Uzias foi salvo, sim ou não? Você está brincando com as crianças aqui, irmãos. Uzias foi salvo, sim ou não? E aí, irmãos? O que os irmãos acham? Uzias foi salvo, sim ou não? Não. Kézia disse que não. Eu nem sei quem é esse cara. Você vai aprender no Antigo Testamento. Existe esse nome na Bíblia. Existe esse nome na Bíblia aí? Fazer igual. Foi quem são, né? Existe esse nome na Bíblia. Vamos lá, irmãos. Foi salvo ou não foi? Compartilhar aqui minha tela para os irmãos verem, então. Compartilhar a tela inteira. Glória a Deus. Está gravando. Vamos lá. Ô, irmãos, é sempre interessante quando eu jogar uma dúvida no grupo, responderem, tá, meus amados irmãos? Dar seu posicionamento, movimenta o grupo e nos ajuda a estudar mais, sabe? Então, não fiquem inertes, certo? Vamos responder a pergunta do nosso irmão aqui, ó. Vamos lá, responda. Aqui, irmãos, ó. Deixa eu puxar aqui. Beleza. Aqui, vamos pegar o texto. Pelo que eu li sobre o fim da vida dele, não demonstra que ele tenha se arrependido do seu orgulho. Acredito que não. Então, vamos lá. Ó, irmãos, 2 Crônicas 26, nós vamos para o versículo 16. Beleza? Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, seu orgulho provocou a sua queda, e ele foi infiel ao Senhor, seu Deus, e entrou no templo para queimar incensos no altar de incensos. O sumo sacerdote Azarias e outros 80 corajosos sacerdotes do Senhor foram atrás dele, e eles o enfrentaram e disseram: não é certo que o Senhor queime incensos ao Senhor, isso é tarefa dos sacerdotes, os descendentes de Arão consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, pois foi infiel ao Senhor, e não será honrado por Deus, o Senhor. Uzias, que estava com o incensário na mão, pronto para queimar incenso, irritou-se, indagou-se contra os sacerdotes, e na mesma hora, na presença deles, diante do altar do incenso do Senhor, surgiu lepra em sua testa. Quando o sacerdote Azarias e todos os outros viram a lepra, expulsaram-o imediatamente do templo. Na verdade, ele mesmo ficou ansioso para sair, pois o Senhor o havia ferido. Isso. O rei Uzias sofreu de lepra até o dia que morreu. Durante esse tempo, morou em uma casa separada, leproso, escolhido do templo do Senhor. Jotão, seu filho, tomava conta do palácio e governava o povo. Os demais acontecimentos de Uzias foram registrados. Meus irmãos, o caso de Uzias é aquele caso de que nem sabemos se foi salvo ou nem sabemos que foi perdido. Fato que ele pecou por orgulho. Fato. Mas fato que quando ele viu a consequência do pecado, ele saiu da casa de Deus. Então, depois de ver a consequência do seu pecado, Uzias toma uma atitude certa. Ele, na verdade, não foi o sacerdote que os expulsaram. Ele mesmo saiu ansioso. Então, meus queridos amados irmãos, nesse período de exclusão dele do templo até a sua morte, pode ter acontecido arrependimento. E por conta disso, nosso irmão Uzias pode ser encontrado no céu. Possivelmente. Possivelmente. Agora, tanto Uzias quanto qualquer outro ser humano, nós não conseguimos julgar a salvação de ninguém. Existem frutos que dão direção de arrependimento, de mudança de vida, né? Mas esses casos, assim, que nós chamamos de nebulosos, não dá para julgar, porque nós não sabemos quanto tempo exatamente Uzias ficou excluído na casa. Mas sabemos que é tempo suficiente para se arrepender, né? E aquela velha questão, pastor, mas se ele se arrependesse, Jesus curava a cura dele? Existem arrependimento?
Tá suando. Existem arrependimentos, irmãos, que vão trazer consequências para sempre. Jesus vai nos perdoar, vamos morar no céu, mas nós teremos consequências eternas. Por exemplo, alguém que sai da igreja, tem um relacionamento sexual fora dos padrões bíblicos e consegue uma doença sexualmente transmissível. Pronto. Ele tem uma consequência permanente pelo erro. Deus perdoou o pecado? Com certeza. Deus perdoou o pecado? Com certeza. A pessoa pode morar no céu? Com certeza, mas vai ter que carregar as dores da sua desobediência. Amém? Amém, irmãos? Sim, não, não? Sim, não, não? Amém. Vamos lá. As perguntas que enviaram no grupo. Amém. As perguntas que vieram no grupo aqui, irmãos. Deixa eu só pegar o link aqui. As perguntas que enviaram no grupo. Deixa eu pegar o questionário aqui. São duas interessantes. Duas perguntas interessantes. Se os meus tiverem outras perguntas, pode ir mandando aí no chat, tá? Deixa eu só abrir aqui uma coisa. Irmãos, enquanto abre aqui, ó, temos atividades para os irmãos fazerem, viu, irmãos? Não assistam só as aulas, não, ó. Poucas pessoas enviaram as atividades, olha. Aqui, ó. Se programem para poder enviar as atividades, tá, irmãos? Tem avaliação, beleza? Se programem. Vamos lá, aqui, ó. O grupo, deixa eu pegar o Forms que eu mandei. Vai, computador. O que você quer? Vai lá pegar. Vai lá. O que você vai pegar? Paciência, Senhor, paciência. Dum, 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 dum. Aqui, ó. Rapidão aqui, irmãos. Linda. Acho que é mais fácil ver de novo. Aí. Olha que é linda. Olha que linda. Aqui, irmãos, o Forms que eu enviei para os irmãos. Vou clicar aqui. Olha lá. As respostas. Aí, ó. Olha lá. Ok. Irmãos, aqui, ó. Responderam, pá, beleza. Aqui, perguntas. 4 perguntas. Será que algum fato novo poderia desacreditar a Bíblia? Será que algum fato novo poderia desacreditar a Bíblia? Pergunta, irmãos. Nós, como cristãos, pela fé em Cristo Jesus, vamos responder sempre que não. Ok. Mas vem cá. Que fato, por exemplo, poderia trazer descrédito à palavra de Deus? Alguns fatos, se fossem comprovados, irmãos, faria com que a Bíblia caísse em certo descrédito. Alguém pode me dizer qual fato, por exemplo, que faria a Bíblia cair em descrédito? Qual fato, irmãos, faria a Bíblia cair em descrédito? Irmãos, vocês estão aí? Oi? Eu tô. Oi? Difícil. Datas? Datas, datas. Datas, pode ser datas. Muito bom. Que fato faria a Bíblia cair em descrédito? Por exemplo, irmãos, vamos lá. Vou falar alguns fatos para os irmãos que faria a Bíblia cair em descrédito, tá bom? Primeiro fato que faria a Bíblia cair em descrédito: nunca ter existido a região de Ur dos Caldeus. Se provar que nunca existiu a região de Ur dos Caldeus, a Bíblia cai em descrédito, porque parte da história se começa lá. Ah, beleza. Provaram? Não, Ur dos Caldeus está bem situado ali no Irã, naquela região da Mesopotâmia. Então, não faria a Bíblia cair em descrédito. Então, vamos dizer que
pessoas não iam para o Egito atrás de comida. Pois é, esse fato faria a Bíblia ter uma certa dúvida, né? Porque as pessoas descerem para o Egito atrás de comida, e aí nos livros que não são bíblicos falam que o Egito sempre foi uma grande fonte de comércio. Alguém provasse que o Egito não existe, ou alguém provasse que toda a nação de Israel não existe, ou alguém conseguisse provar que os reinos que sucederam o Egito, como Assíria, Sírio, babilônico, medo-persa, grego, romano, também não existissem. Alguém conseguir provar que os 73 cidades e personagens que Lucas fala em Lucas e Atos também não existiram. Então os irmãos estão vendo assim que se hoje surgisse um fato novo, a Bíblia ainda seria profundamente fiel, porque ela tem uma história de 2000 anos provando o que ela diz é verdade. Então, irmãos, não existe nenhum fato novo. E isso, o irmão Enos levantou uma questão interessante. As pessoas falavam assim, nunca ouvi falar de Nínive, tal. Aí acham Nínive. Eu tive um pastor que foi a Nínive, visitou o túmulo de Jonas. Outra coisa também é falar de Sodoma e Gomorra. Sim. Que caiu fogo do céu, né? Aí Sim. eles falam que foi um vulcão ali perto que entrou em erupção. Sim. E aí destruiu as duas cidades. Kézia está falando das questões de, por exemplo, de explicações de alguns milagres. Por exemplo, a Sodoma e Gomorra caiu fogo do céu. Alguns dizem que foi o vulcão que explodiu. Independente de sendo um vulcão ou não, para quem estava na cidade viu fogo cair do céu. Então a Bíblia continua sendo verídica. Então, meus irmãos, não existe nada, que possa fazer a Bíblia ser desacreditada. Pastor, e por que as pessoas não creem, pastor? É simples, porque é uma questão não racional. Não é uma questão assim, não existe argumentos para a gente crer, falta lógica, falta argumentos científicos, não é uma questão de vontade. O homem não quer, o ser humano não quer crer. Porque crer na Bíblia é abrir mão de muitas coisas. É uma renúncia muito grande crer na Bíblia. Ficou claro para quem mandou? Amém? Amém, irmãos? Vamos dando um retorno aí, ué. Aí. Todo ele, Pedro. Não tem um atributo de Deus que sustenta a nossa fé. Todos, não tem como escolher um atributo de Deus que sustente a nossa fé. Qualquer um deles é digno de nós lançarmos toda a nossa confiança nele. E aí a segunda pergunta, por que as pessoas compreendem a Escritura de maneira equivocada? Porque as pessoas são equivocadas. Acho que ele diz. Da fé na ignorância. Vamos lá. A fé na veracidade das Escrituras. Nós estamos estudando bibliologia, certo? E bibliologia, irmãos, vamos lá. Aqui não é um culto de estudo. Aqui, irmãos, é um curso teológico, certo? Com os argumentos apresentados, não precisa de fé para acreditar na veracidade da Bíblia. Eu não preciso de fé para acreditar que a Bíblia é verdadeira. Eu preciso de fé para ser salvo. Pastor, não estou entendendo. Por exemplo, alguém precisa de fé para dizer que se eu soltar esse copo, ele vai cair? Precisa de fé para acreditar nisso, irmãos? Precisa sim ou não? Precisa, irmãos, de fé? Não, por quê? Por quê? Porque é óbvio, porque é um fato. Existem dezenas e dezenas e dezenas e dezenas de exemplos de que se a gente soltar um objeto, ele cai. Então, a veracidade bíblica, irmãos,
A veracidade bíblica Então tá, Pedro. Agora é outra pergunta. Então, mas vamos lá. Eu não preciso de fé porque existem fatos que descrevem a veracidade bíblica. Primeiro fato que descreve a veracidade bíblica é o sentido único dos textos. Toda a Bíblia, escrita por 40 autores numa faixa de 1.500 anos, fala do mesmo assunto. Não se contradiz. Segundo argumento, o argumento histórico. Todas as cidades, todos os costumes, todas as pessoas que falam a Bíblia são provadas são provadas historicamente. E os que não foram achados ainda. Terceiro argumento, o argumento profético. Tudo que a Bíblia diz se cumpriu. E nós não vamos da volta de Cristo, ainda não. Nós vamos de fundamentos profundos. Por exemplo, 200 anos antes, Isaías profetiza sobre Ciro. Aparece um Ciro. Daniel profetiza sobre os reinos se movem, profetizam sobre a vinda de Cristo, Cristo vem. Então, acho que esses três argumentos baseiam muito bem o fato da veracidade bíblica. Bom, muito bem. Irmãos, vamos lá. Ok? Ok, Pedro? Não entendi sua pergunta. Não entendi sua pergunta, Pedro. Qual qualidade em Deus que sustenta essa doutrina onisciente? Não entendi o que você está querendo falar, não, Pedro. Abre o microfone, irmão. Qual qualidade em Deus que sustenta essa doutrina? Eu quero saber qual é um atributo assim que a gente vê em Deus que comprova essa veracidade da Bíblia. Assim, igual eu te falei, a gente fatia os atributos de Deus para a gente ter uma compreensão. Por isso onisciência. Por que onisciência? Porque sabendo Deus de todas as coisas, não teria como existir um fato novo e Deus trazer a Bíblia porque ela é suficiente, entendeu? Para nós. Deus deu a Bíblia e ela não tem como ela trazer um fato novo porque ela é porque Deus é onisciente e sabia de todas as coisas, entendeu? Você tá entendendo mais ou menos a linha de raciocínio? Entendi. Sim, entendi. Claro. Entendi o seu raciocínio. Não dá para acrescentar fato novo, porque Deus sabe de todas as coisas e ele escreveu tudo que a gente precisava. Muito bem. Amém. Isso é um argumento. Isso é um argumento. É um atributo de Deus. Mas, por exemplo, Deus é verdadeiro. E ele não ia contar mentiras na palavra de Deus. Deus é justo e não teria compromisso em ludibriar ninguém. Então, assim, são respostas profundas, mas muitos argumentos de Deus que sustentam a veracidade bíblica. Certo, irmãos? Amém? Mais alguma pergunta? Vamos lá. Por que as pessoas compreendem a Escritura de maneira equivocada? A primeira resposta é porque querem. Porque querem. Uma questão de vontade. A segunda questão, irmãos, é preguiça. Preguiça. E quando eu digo preguiça, irmãos, como os livros passaram pelo cano, haveria essa possibilidade? Qual possibilidade, irmã Gabi? Qual possibilidade? Não. Fechado.
Fechado. Não existe essa possibilidade. Não existe essa possibilidade. É tanto que qualquer revelação excedente da Bíblia, com tom de acrescentar, a gente tem como não obra de Deus. Porque, igual os irmãos viram os vídeos, são muitos critérios que eles escolheram, que Deus levantou para poder, vou deixar você falar, Larissa, que Deus levantou para poder a Bíblia ser fechada como é. E por conta disso, não tem fato novo que possa mudar isso. Fala, Larissa. As pessoas interpretam a Bíblia de maneira equivocada exatamente por causa de tudo. Porque se for parar para ver os fatos históricos, tipo, a Bíblia é realmente muito confiável, sabe? Todos os lugares que falam na Bíblia realmente existiram e estão coerentes com as coisas que aconteceram, quando a gente estuda também a história na escola e tal. Então, tipo, é exatamente a falta de vontade, de ter estudar e ver se aquilo realmente é verídico. E quando eu digo preguiça, pode falar, Larissa. Sem contar que, tipo, elas só tiram os versículos do contexto. Elas não estudam todo o contexto, elas só tiram um versículo e falam o que elas querem. Não estudam de fato o que está querendo ensinar aqui pra mim. E quando é isso, verdade, quando eu digo preguiça, é uma preguiça, por exemplo, eu estou numa instituição religiosa que tem uma heresia. Pô, mas eu gosto tanto daqui, os irmãos são tão legais, eu não quero entrar na batalha para mudar, eu não quero. Moça, minha vida é tão confortável, eu aprendi assim, dá tão certo esse ensinamento. Então, irmãos, assim, claro que tem pessoas que são enganadas, existem pessoas que são enganadas, mas todo mundo com um pouquinho de português ou o idioma que Deus deu a ele e uma Bíblia consegue, com a ajuda do Espírito Santo, buscando interpretar corretamente. Pode-se dizer que Deus inspirou? Pode-se dizer que Deus inspirou não só as Escrituras, mas também o cânon e a sua formação, ou seja, são especificamente 60 livros inspirados, certo? Vamos lá. Eu entendi o que você está falando. Existe uma diferença, por exemplo, existe uma diferença entre os católicos e os protestantes enquanto isso, menos. Por exemplo, os protestantes entendem que a igreja está acima da inspiração bíblica, porque foi a igreja que definiu a Bíblia, certo? Nós protestantes achamos não. Na hora do cânon, Deus inspirou as pessoas para chegarem a essa conclusão e acabou essa inspiração. E a igreja está debaixo da Bíblia. Está debaixo da Bíblia. Os irmãos conseguiram entender a diferença? De tal maneira que se a igreja tem inspiração superior à Bíblia, ela pode continuar sendo inspirada a dizer coisas. E é por isso que, para um católico, só falar da Bíblia não vale. Ele se apega muito à tradição, porque a tradição é inspirada como a Bíblia. Os concílios, as ordenanças papais têm o mesmo grau de inspiração que a Bíblia. Alguns dizem que não, mas na prática sim. Nós não. Nós entendemos que ao longo da história, o Antigo Testamento, os anciãos foram sendo inspirados para fechar o Antigo Testamento. Então, os irmãos do Novo Testamento já ganharam o Antigo Testamento fechado. Então, não houve inspiração divina no Novo Testamento para escolher o Antigo Testamento. Os irmãos viram os livros, já foram fechados. E aí, meus queridos irmãos, o Novo Testamento foi aquelas especificações. Foi apóstolo? Foi próximo de apóstolo? Era comum ser usado na igreja? Tem dissonância? Então, esse inspirar da história fez com que a Bíblia fosse fechada do jeito que está. Ô, irmãos, e os irmãos já leram a Bíblia uma vez
inteira, eu acredito, e vão ler uma vez inteira, eu acredito. Depois que você lê a Bíblia inteira, fala assim, não tem como tirar e acrescentar. Nós que estamos depois, fala assim, irmãos, podia, mas não tem como. Não, mas não tem como tirar. Os irmãos viram os livros apócrifos, não dá para tirar, acrescentar. Então a gente tem os cristãos têm esse sentimento de Bíblia perfeita. Enquanto Calvino usa a Bíblia, estudiosos da Bíblia, mas que trazem equívocos que os estudos. Nós somos homens, Pedro. Os homens erram. Os homens erram. Então, por isso que a gente tem que sempre estar pegado à Bíblia. Todo teólogo erra. Não existe um teólogo irredutível. O mais bíblico dos teólogos erra. Certo? Mas a gente se pega a Bíblia. Por isso que a gente usa a teologia como uma ferramenta. Ela é um auxílio para a gente entender os textos. Certo? Então, é isso. Inerrante mesmo é só a palavra de Deus. Amém? É por isso que você nunca deve beber só de uma fonte, tá, irmãos? Você deve ter boas fontes, você deve filtrar, tem fontes ruins, você deve filtrar, pegar as boas fontes e ver de várias fontes. E aí você tem uma visão completa da palavra de Deus. E a visão que destoa muito da maioria, irmãos, tipo assim, alguém com uma revelação muito diferente da maioria, toma cuidado. Esse aí talvez está bem equivocado. Qual a diferença do preguiçoso e do teólogo que compreende de maneira equivocada? Vamos lá. O preguiçoso não estuda. Mas, por exemplo, o teólogo que compreende de maneira equivocada. Existem alguns fatores, irmãos, que estão no homem. Por exemplo, quando a gente fala hoje nós vamos falar de dispensacionalismo, um pouco, se der tempo. Mas, por exemplo, a teologia reformada, e quando eu digo reformada, eu não estou dizendo calvinista. A teologia que veio da reforma de Lutero tem um problema. O quê? As pessoas tinham, na Idade Média, um ranço, um ódio, um grau de xenofobia contra Israel, contra os judeus. Carregava-se esse sentimento contra os judeus. Por quê? Eles mataram Jesus, certo? Então, parte da teologia é contaminada com essa visão de mundo. Por exemplo, para alguém que está no Oriente Médio sofrendo os ataques do mundo árabe, muitos textos são interpretados com o tom de que o maior instrumento do diabo na Terra é o mundo árabe. Então, essas questões pessoais, humanas, interferem, porque alguns teólogos têm uma potência equivocada, uma predileção equivocada. Por exemplo, nós vamos estudar pentecostalismo. Então, você nunca pode estudar pentecostalismo na visão de alguém que não é do movimento pentecostal ou se frustrou com o movimento pentecostal. Por quê? Porque um nunca provou e o outro tem a mágoa, né? E então a gente deve estudar de teólogos que têm uma visão mais... Todo estudo de Deus todo estudo bíblico deve ter comunhão com Deus. Só que não dá para julgar, Pedro, a comunhão com Deus da pessoa. Não dá. Claro que, assim, uma pessoa que não lê a Bíblia, ele vai ter compreensões equivocadas. Uma pessoa que vive amando o pecado, ele vai levantar a teologia para poder alimentar seu erro. Então, a comunhão com Deus é inevitável. O Espírito Santo está sempre aí. Martinho Lutero diz que antes de estudar é sempre bom orar. Na verdade, que Martinho Lutero diz que a parte mais importante do estudo bíblico é a oração. Amém, irmãos?
Amém? Alguma dúvida? Como evitar erros de compreensão? Pedro, isso nós vamos responder lá em hermenêutica. Viu? Primeiro é estudar sinceramente, estudar a Bíblia sinceramente, com muita atenção. Quem levantou a mão aí? Quem levantou a mão? Fala, Ju. Só querendo ressaltar, o senhor falou sobre aqueles que têm uma compreensão errada, né, uma interpretação ruim da Bíblia. E como o senhor falou, né, às vezes é a preguiça, às vezes a falta de interesse. E eu queria ressaltar também sobre o preconceito, né? Às vezes a gente tem um preconceito sobre o estudo, sobre a busca do aprendizado, de se aprofundar teologicamente. Eu já tive isso, né? E só quando eu dei o primeiro passo, eu fui vendo que os preconceitos de se eu fizer estudar muito isso, se eu aprender muito isso, eu vou acabar perdendo a espontaneidade, essa liberdade do espírito, não sei o quê. Isso é conversinha, a gente sabe que a palavra está aí para ser estudada, aprofundada, e a teologia também. Aí era só sobre isso. E às vezes tem muito preconceito e por isso a pessoa até sincera, nesse preconceito, vai perdendo muita oportunidade de aprender, se Vai aprofundar. perdendo muita oportunidade, muita oportunidade. Muito bem ressaltado. Vamos lá. Ok. O senhor acha que algum livro apócrifo pode ter tido alguma inspiração divina, mesmo que não para ser canônico, mas ser usado por alguma pessoa para ser edificado espiritualmente? Então, por exemplo, algum judeu e cristão lê o livro de sabedoria de Salomão, Eclesiastes, tenta defender. Ok, muito bem. Pegando essa sua pergunta, eu vou responder a pergunta lá, por que Judas citou Enoque, beleza? Irmãos, quando a gente fala de inspiração bíblica, é tipo assim, uma inspiração andar mil. Você subiu ao 1000º andar, ok? Beleza. Lá está a inspiração bíblica. Quando a gente pega um livro, por exemplo, Heróis da Fé, um livro, por exemplo, deixa eu ver, Louco Amor, deixa eu ver outro livro, por exemplo, Mulheres que Oram, livros que são inspirados, né? Entre a cruz e um punhal, nós dizemos que ele está no primeiro andar. Os irmãos deu para sentir a diferença da inspiração. Os irmãos estão vendo, certo? A experiência da inspiração. Eu posso basear a minha vida num livro, por exemplo, a gente usou o livro Porque a Cruz é um livro inspirado, muito edificante o livro, né? Ok, muito bem. Mas eu posso basear a minha vida nesse livro? De jeito nenhum. Spurgeon, um grande pregador, converteu muitas almas. Eu posso basear a minha vida nos escritos dele? De maneira nenhuma. A inspiração é baixa. Então, pode haver algum grau de inspiração no livro? Pode, mas não o suficiente para ordenar a vida de um ser humano, de um cristão. E existem pessoas que hoje formam esses pequenos ídolos, né? Vivem de acordo com a inspiração humana de alguém, ou a inspiração divina em um homem, mas os seus escritos não são sagrados. Certo? E sobre o fato de Judas citar Enoque, irmãos, na verdade os irmãos têm que entender que Enoque, sendo um livro apócrifo, não foi escrito por Enoque, irmãos. Enoque não foi escrito por Enoque. Ninguém sabe quem escreveu Enoque. Foi um falso escritor que escreveu. E esse falso escritor que escreveu Enoque, irmãos, tinha acesso às informações que os judeus tinham, que eram da tradição oral. Então, Judas não cita o livro de Enoque. Judas cita uma informação que era comum no tempo dele, que quem escreveu o livro de Enoque também sabia. Ok? Então, por exemplo, o Ellen White, o Joseph Smith, entre outros escritos. Não, existem pessoas que, por exemplo, Calvino está num lugar assim de excelência, né?
R.S. Soares, Edir Macedo, não estou comparando a teologia deles, não, estou falando assim, os escritos humanos. Escritos humanos. Certo, meus irmãos? Ok? Mais alguma dúvida? Se não, eu vou mostrar um negócio para os irmãos aqui. Ok? Claro? Então tá bom. Deixa eu mostrar uma coisa para os irmãos aqui, irmãos. Vamos lá. Aqui. Aqui. Os irmãos estão vendo minha tela aqui, dispensações? Sim. Nem nada. Amém. Mas ela dormiu, mas com o Paulo aqui na sala, Paula no quarto. Irmãos, é a carinha dela de sono. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta, irmãos. Sobre bibliologia, por que Deus não cobrou algumas coisas de alguns povos da Bíblia? E quando eu digo povos, nós vamos falar de povos da promessa. Por que Deus não cobrou? Alguém sabe me explicar isso aí? Por exemplo, existem coisas que Deus não cobrou de Adão e Eva, existem coisas que Deus não cobrou das pessoas que foram expulsas do jardim, tem coisas que Deus não cobrou de Noé, tem coisas que Deus não cobrou de Abraão, tem coisas que Deus não cobrou dos filhos de Abraão, tem coisas que Deus não cobrou no deserto. Por que, irmãos, isso acontece? Alguém sabe me dizer? E aí, irmãos? E aí? Então, vamos lá. Comer sangue é pecado, irmãos? Sim ou não? Comer sangue é pecado? Quer dizer, diz que sim. É pecado ou não é, irmãos, comer sangue? Ou faltou um N ali, misericórdia, ó, sangue. Aí a correção de português. Comer sangue é pecado, irmãos? Sim. Só Samuel que disse que sim? Sim, sim. Nojento também. Beleza. E a resposta é, irmãos, depende. Então eu posso fazer como eu chamo? Churume? É churume que chama? Quer dizer, falou, por isso pode fazer um churume aqui, um sarapatel com sangue. Depende do que, irmãos? Alguém sabe dizer do que depende? Depende do que? E aí, irmãos? Do povo? Eu acho. Não, é. Eu acho que Deus não cobrava algumas coisas do povo porque ele não tinha revelado. Ele cobrava só aquilo que ele tinha revelado ao povo. E aí, da revelação que a pessoa tem, vai, irmãos, Deus é relativo? Não. Judá já usou o título. Vamos lá, irmãos. Gênesis 9... Fala, Pedro. Mas como que a gente sabe o que Deus está cobrando se a gente não sabe? Pela revelação dele. Uai, irmão, o seu argumento é um argumento seguinte. Então, por exemplo, uma pessoa que mata, que não sabe que é errado matar, ele não pode ser culpado? Não, mas eu tô falando uma pessoa que conhece a Bíblia. Uai, então se ele conhece a Bíblia, ele sabe de tudo. Mas eu tô falando no sentido de tudo que ele tem ali foi o que Deus deu para ele. Certo. Então aquilo que ele tem é o que Deus está cobrando. Sim. Vamos lá. Aqui. Vamos lá, irmãos. Não comerá sangue. Aí, ó. Então quer dizer, irmãos, não comerá sangue. Jesus, a primeira vez que o Senhor falou isso foi para Noé, depois que ele saiu da arca. Então, entre Adão e Noé, nós comer sangue não era um problema, porque Deus não havia revelado. Ah, tá. Foi o que alguns irmãos falaram. Nós acreditamos, irmãos, na revelação gradual da palavra de Deus. Na revelação gradual da palavra de Deus. Por exemplo, um servo de Deus deve buscar os dons? Sim ou não? Sim. Sim. Certo? Só que a resposta é depende. Depende do que, irmãos? Desde que ele saiba que Deus mandou buscar os dons espirituais. Se ele sabe, ele tem que buscar. Se ele não sabe... A primeira referência, irmãos, é 1 Coríntios capítulo 12. Buscai com zelo os melhores dons, o amor que vem de Deus. Por quê, irmãos? No Antigo Testamento, você mandar alguém buscar dom de Deus não havia sentido.
Porque não há um mandamento no Antigo Testamento para buscar o dom de Deus. Existem mandamentos para buscar ao Senhor, mas não existem mandamentos para buscar os dons de Deus. Então, irmãos, os irmãos viram em 2 textos que Deus vem se revelando gradativamente. Sim ou não? Ok. Tem um versículo que eu coloquei no outro slide, na hora de formatar, sumiu. Deixa eu mostrar aqui os irmãos, ó. Aqui, ó. Na plenitude dos tempos. Aqui, Gálatas 4:4. Aqui. Gálatas 4:4. Todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido também debaixo da autoridade da lei. Então, irmãos, nós observamos pela palavra de Deus que o Senhor gradativamente vai se revelando até que chegue a Cristo. Lá mais para frente, nós iremos estudar outros métodos de interpretação bíblica, que é o pacto, a aliança, mas o método mais consoante com essa revelação parcial de Deus, gradativa de Deus, é o dispensacionalismo. O dispensacionalismo separa a história em épocas, é o método mais antigo de estudar a palavra. Esse método não é só mais antigo, mas também o mais razoável. Com esse sistema de estudo, faz a divisão da revelação que Deus deu à raça humana. Vamos lá. As escrituras são divididas em tempo da criação, novo céu, nova terra. 7 períodos são chamados de dispensações. E também eras, séculos, dias. Esses períodos são separados na Bíblia por mudança de como o Senhor lida com o ser humano. Cada uma das dispensações pode ser considerada essa definição, irmãos, eu peguei a definição mais clássica, mas a ideia não é teste, é relacionamento. E, portanto, cada relacionamento, teste, termina com um julgamento do homem marcado pelo seu fracasso. Passaram 5 dispensações, nós estamos vivendo a 6ª e estamos esperando a última dispensação, que é o milênio. Quais são as dispensações, irmãos? São essas: inocência, consciência, governo humano, promessa, lei, graça e milênio. Vamos lá. Boa pergunta. Existe a questão sobre a sua pergunta. Existe uma diferença muito grande entre regulamentar e concordar. Existe uma diferença muito grande em regulamentar e concordar. Então, por exemplo, quando Deus criou Adão e Eva. Deus fez a promessa para Abraão e Sara, para Isaac e Rebeca. Jacó, erroneamente, por causa do costume dos semitas, por causa do costume do povo de Balaão, do seu irmão, do seu tio, teve 2 esposas. Mas a promessa é sempre homem e mulher, Jesus ressaltou. Mas Deus organizou regulamentou essa questão. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Nós concordamos, irmãos, com bebida alcoólica? Não concordamos, certo? Mas ela existe. Infelizmente, ela existe. E o que a gente faz com isso? A gente organiza de tal maneira que o quê? Não pode dirigir bêbado, não pode votar bêbado, tem que níveis aceitáveis de álcool na bebida, a pessoa deve se abster para alguns testes. A lei está concordando que a pessoa beba até morrer? Não, mas está dando regulamentações para que isso ocorra. Então, parece que Deus é benevolente, mas o próprio Deus fala sobre o divórcio, contra o divórcio, fala sobre a união familiar. Normalmente, os textos de Deus falando contra a família, fala assim, olha, Malaquias diz, eu vi você destruindo o pacto com a sua mulher, no singular. Então, existe uma diferença entre regulamentar e concordar. Deu para entender? Por exemplo, as leis das guerras.
Deus, na sua infinita bondade, não queria que tanto de guerra acontecesse, mas já que iria acontecer, ele regulamenta as leis de guerra, as leis de litígio, de escravidão. Então, essa é a ideia. Certo? E como que a gente prova isso biblicamente? Jesus dizendo assim, olha, Moisés vos deu essa lei por causa da dureza do vosso coração. Então, existem leis que são tratadas por causa da dureza do coração dos homens. Capite? Isso, de certa forma, não tinha soberania de Deus. Ô, irmão, nós não vamos entrar nesse debate de soberania de Deus. Mas eu vou te falar uma coisa. Eu acredito que Deus ele é tão soberano que ele consegue viver com as decisões humanas sem ter problema de ego. Na verdade, as pessoas pintam um Deus que não pode, que se sente muito ofendido em que as pessoas não façam o que ele quer. E o pecado ofende a Deus, mas de tal maneira que as pessoas devem ser robôs. Então, assim, não fere a soberania de Deus. Nós vamos estudar os aspectos de Deus, nós vamos estudar, porque senão a gente tem que colocar que tudo foi decreto de Deus. E aí é muito perigoso. Então, Deus decretou a poligamia, decretou o divórcio, decretou a prostituição. Então, a gente não entra nessa seara, não. Existe a faixa de decisão do homem e Deus assim o criou. Certo? Ok? Entendeu? Muito bom. Muito bom. Mais alguma dúvida, irmãos, nessa questão aqui que o nosso irmão Marcos levantou? Então, vamos lá. Primeira dispensação, irmãos, é inocência. A dispensação da inocência é da criação do homem até a expulsão do jardim. Deus deu um mandamento para o homem e o homem o quebrou. E qual que era o mandamento do homem? Não tocar na árvore da vida. Certo? E o Senhor os lançou fora. Essa dispensação acabou com o pecado do homem. E aí, irmãos, existem pessoas que interpretam a Bíblia assim. Alguns tentam jogar todo o Velho Testamento fora, outros tentam trazer todo o Velho Testamento. E aí, por exemplo, não dá para dizer que Deus tratou, porque Deus tratou exatamente Noé da mesma maneira que tratou Adão. Por isso que a gente tem essa maneira de interpretar a palavra do Senhor. Então, o relacionamento de Deus com o homem no jardim era diferente do relacionamento do homem fora do jardim. Então, a primeira maneira de interpretar a Bíblia vai até a expulsão do jardim, que é o tempo da inocência. Andavam nu, não havia cobrança sobre nudez, não havia pecado, não havia dor, não havia maldade. Inocência. Amém? Tranquilo, irmãos? Segunda dispensação é a consciência. Essa dispensação é a dispensação catastrófica. Por quê? Os homens eram guiados pela sua consciência. Os filhos de Deus eram guiados pela consciência que adquiriram dos seus pais, descendentes de Sete, e os filhos de Caim, que eram chamados de filhos de homens, eram guiados pela consciência que eles tinham, em relação a Caim. E quando eles se misturaram, o mundo se tornou uma violência, e essa dispensação acabou com o dilúvio, terminou com o dilúvio. Então, por exemplo, nós vemos fatos de muita maldade na época. O filho de Caim canta, eu matei um homem porque me pisou e outro que me feriu. A gente vê nesse período as pessoas sendo governadas plenamente pela sua vontade. Não existe quase que nenhum mandamento nesse período. Só a consciência humana. Ai, neném.
Amém, irmãos? Próxima consciência. Governo humano. Governo humano começa com o fim do dilúvio e vai até a confusão das línguas. Por que governo humano, irmãos? Aqui nós vemos que os homens aprendem a se organizar, formar cidades, formar instituições, definir líderes, e eles fazem o projeto que é a Torre de Babel. E a Torre de Babel, irmãos, nunca foi para fugir do dilúvio. Eles queriam fazer uma torre para que o nome deles fosse lembrado, orgulho. E aí Deus condena esse orgulho deles, dissipando sobre a terra. Aqui acaba o governo humano lá na dispersão das línguas. Certo? Essas três dispensações são dispensações gerais. Deus trabalhando com o mundo de uma maneira geral. A partir de agora, irmãos, nós vemos as dispensações exclusivas. O que é isso? Deus começa a olhar para alguém. E aí a dispensação da promessa. Vamos lá. Os irmãos, sem comentar, quando que começa a dispensação da promessa e quando termina a dispensação da promessa? Quando que começa e quando que termina? Abraão? Quando que começa e quando que termina? Kézia já respondeu aqui. Quando que começa, irmãos? Quando que começa? Vocês estão aí, irmãos? Com Abraão? Ah, glória a Deus. E quando é que termina? Quando é que termina? Começa em Abraão. Amém. Quando é que termina? Em Jacó? Não. Termina quando? Uma dispensação só termina quando começa a outra. Termina quando? Com a lei. Isso mesmo, termina com a lei. Essa dispensação é Deus chamando uma família, um casal, chamando um povo para ser seu. Ok, irmãos? Que é a dispensação da promessa. Deus chama Abraão e aí vai tratar com Abraão. E aqui, irmãos, existe uma coisa que a gente tem que ter um cuidado muito grande. Essa interpretação, irmãos, não cabe a nós hoje. Porque hoje, independente se eu tenho acesso ou não, nós já estamos em outro nível de revelação. Mas, por exemplo, é errado Abraão mentir. Sim ou não? Isso, governo patriarcal, irmãos. É errado Abraão mentir. Sim ou não, irmãos? Sim ou não? Sim. Agora, antes de Gênesis 12, antes de Gênesis 18, antes de Gênesis 20, irmãos, me fala onde que estava escrito que era errado mentir. Não estava. Foi só depois quando nos mandamentos. Só depois. Abraão não teve essa informação. Abraão não tinha essa revelação, irmãos. Por exemplo, Abraão casou com a sua meia-irmã, sim ou não? E Abraão pecou por ter casado com a meia-irmã dele, sim ou não, irmãos? Sim ou não? Kézia diz que não. O povo casava com os irmãos. Abraão pecou, irmãos, por ter casado com a irmã dele? Sim ou não? Segundo a lei de Moisés, mas antes da lei de Moisés, não. Então, irmãos, Abraão não tinha a lei de Moisés. Então, a lei não retrocede. Então, Abraão, segundo a lei, aqui tem um detalhe, irmãos, nós estamos falando de Deus se revelando. Aqui nós estamos falando da revelação especial de Deus, porque a revelação geral já estava no coração. O coração do homem, desde sempre, tem a lei cravada no seu coração. Nós estamos falando como a Bíblia vai sendo revelada aos homens. E aqui acaba com o Egito, com a saída do Egito. Aí vem a revelação da lei, certo, irmãos? A lei lá, Moisés recebeu a lei no Monte Sinai, Êxodo capítulo 20, e essa dispensação vai durar quase todo o Antigo Testamento.
de Êxodo 20 até Malaquias, que é a dispensação da lei? Muito bem, muito bem. Excelente pergunta. Mas essa pergunta, Marcos, excelente pergunta. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você, para responder para você. Duas maneiras. Primeira questão é que nós estamos falando da... apesar que a primeira vez que ele mentiu, ele veio as consequências. Ele viu as consequências. Vamos lá. Irmãos, vamos entender uma coisa. Primeira questão que eu falo com os irmãos. Voltando ao fato. Nós estamos falando, irmão, de interpretação bíblica. Voltando ao fato, nós estamos falando de como a Bíblia foi sendo revelada, certo? Esse fato tem que estar claro nos nossos corações. Segunda questão que eu já disse. Toda a lei de Deus está cravada no coração dos homens. Está cravada no coração dos homens. Então, nós temos que entender que está lá, no coração do homem. E Deus revelou, expôs isso ao longo das eras. Certo? Abraão não sofreu as consequências por ter mentido. Quem sofreu as consequências foi o povo. Deixa eu pôr meu carregador aqui. Em um momento, nós vemos um versículo, Deus exortando Abraão por conta da sua mentira. Capite? Verdade ou não? Abraão tacava pimenta no olho do outro e quem sofreu foi o povo. E eu não estou falando que as pessoas não sabiam, irmãos. Vamos voltar lá do começo. A inocência, vem a consciência, eles herdaram as consciências, passou pelo governo, pela maneira de decidir. Chegamos agora a ver a promessa, a lei. Nós estamos diante da lei. E a lei, irmãos, foi a dispensação que colocou tudo no papel. A lei foi feita, como o apóstolo Paulo diz, para que ninguém pudesse dizer que estava indesculpável diante de Deus. Então, por exemplo, até a lei, todos os homens podiam, de uma maneira ou de outra, alegar que não sabiam. A lei veio para mostrar e expor o pecado. Imagina se as pessoas até hoje falassem assim, mas eu não sabia, mas tipo assim, se não houvesse a lei, que confusão seria? Sim. Se não houvesse a lei, o aparente argumento, isso aí, essa problemática nós vamos estudar depois. Certo? Ok, irmãos? Então, a lei foi até Jesus, com a graça. Com a ressurreição de Cristo, nós não estamos mais debaixo da lei como escravos, mas estamos debaixo da lei da graça, da lei de Cristo Jesus, nosso Senhor. Ok, irmãos? Então, hoje nós estamos debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo. E aí, irmãos, um fato que tem que estar muito claro na nossa graça. Nós, irmãos, somos gentios. Nós não interpretamos o evangelho como se fôssemos judeus alcançados por Cristo. Nós devemos interpretar o evangelho como gentios que somos alcançados por Cristo. Os irmãos entenderam essa diferença? Muito clara. Então, irmãos, beleza? Então, a graça, irmãos, é a era que nós estamos vivendo. O período da graça é a era que nós estamos vivendo, irmãos. É o hiato, a parada de Deus com o trato de Israel. Muito bem. E aqui, irmãos, por que eu demonstro dispensacionalismo? Porque se adotarmos outra interpretação bíblica, como pacto, como aliança, nós temos um sério problema com a graça. Por quê? Porque a outra maneira de interpretar que nós vamos estudar mais adiante, lá talvez em teologia sistemática, irmãos, é que a igreja herdou de Israel os benefícios e ordenanças. E fica muito difícil de explicar a não guarda da lei com essa herança.
com essa herança. Então, é muito melhor entender que Deus vem se revelando gradativamente pela sua palavra aos homens, até chegando ao ápice da revelação, que é a graça de Deus, que é a graça em Jesus Cristo, que é o Evangelho, e viver livre dessa maneira, do que ficar se desdobrando para fugir da lei. Certo, irmãos? Depois disso, tem alguns eventos da graça, que é a volta do Senhor Jesus Cristo, o julgamento, o grande trono branco, e o milênio, que é um período, irmãos, e aí a gente entende o milênio literal, de 1000 anos. E nesse milênio vai se cumprir, irmãos, as profecias que Deus fez para o povo de Israel, não para um israelita sozinho, para um povo de Israel, de trono, de paz, de glória, como diz os textos de Isaías, os textos de Zacarias, entre outros textos. Certo? Fechou. Milênio. Depois do milênio vem a última, alguns dividem o milênio em 2 dispensações, que vem o julgamento eterno dos mortos, mas nós vamos ficar com a maneira clássica. Por que eu estou apresentando isso aqui para os irmãos? Porque muitas vezes, irmãos, eu já me deparei com tantos argumentos assim. Pode fechar? Verdade. A graça vem mostrar, irmãos, que, por exemplo, a graça vem mostrar que na inocência, a vontade de Deus é que os homens estivessem com ele na glória. A graça vem mostrar que a consciência, irmãos, que a consciência mostra que a arca era Cristo, que o filho da mulher era Cristo, que ia pisar a serpente. A graça vem mostrar, irmãos, que no governo humano não precisava de uma torre para mostrar a sua glória ou ter o seu nome esquecido, que servir a Jesus Cristo era suficiente para ter um nome eterno. A graça vem mostrar que a maior cumprimento da promessa não é a multidão de filhos de Israel, mas o seu único filho, o seu único fruto. A graça vem mostrar que a lei com seu cordeiro só apontava para um grande cordeiro salvador, certo? E a graça nos mostra que o Senhor reinará fisicamente como tem prometido na sua palavra. Por que eu estou mostrando isso aqui para os irmãos? Porque essa maneira de interpretar, pode fechar aqui? Vou fechar esse slide aqui. Essa maneira de interpretar, irmãos, ajuda muita gente com umas questões. Por exemplo, para terminar aqui. Vem cá, e aí? Me explica aí. E aí, irmãos, aqui é todo mundo adulto. Então, casou irmão com irmão depois que saiu do jardim? Casou. Uai, e é pecado? Não, não era pecado. Mas que absurdo. Não, é absurdo para nós que temos toda a revelação, mas para eles não era um absurdo. Então, por isso que eu estou falando, irmãos, porque fica mais fácil explicar a essas questões, porque diante desses debates que aparecem para a gente de vez em quando, a pessoa fala assim, mas um absurdo. Não, um absurdo. Vamos pegar um exemplo assim, um índio que casa com a irmã dele, é um absurdo? Não, mas é a cultura da época, temos que entender. Então, essa maneira de interpretar a Bíblia deixa claro como que nós vamos olhar para cada situação, para não imputarmos, irmãos, coisas que não devemos imputar. Capisco? Não tinha esse problema genético. Certo? Amém, meus irmãos? Amém? Há alguma dúvida? Claro que para nós, irmãos, estou falando, quando eu digo assim, irmãos, é assustador para nós hoje. Nós não estamos relativizando nada não, viu, irmãos? Pelo amor de Deus. Ninguém está. Nós estamos dizendo que é o grau de luz que as pessoas tinham, tá? O grau de luz que as pessoas tinham. Agora o que mata, irmãos, o que me deixa assim, o que me deixa frustrado é a Bíblia do jeito que a gente tem,
com tanto de luz que a gente tem, e eu não estou falando de pessoas analfabetas, eu não estou falando de pessoas com déficit de neurais, não. E a pessoa vive debaixo de trevas. E quando eu digo trevas, não são demônios, trevas mentais mesmo. Trevas mentais. Amém, meus irmãos? Amém? Glória a Deus. Deixa eu parar de gravar aqui. Aula proveitosa. Espero que os irmãos tenham aprendido alguma coisa.